Tudo bem, pessoal? Vamos aí para a aula 4 de estatística básica. Hoje nós vamos falar de medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão, né, elas servem para atuar junto com, geralmente, no caso aqui, com a média aritmética simples. Tá? Bom, servem medidas de dispersão ou medidas de variabilidade. Elas servem para descrever os dados de maneira a informar o grau de dispersão ou afastamento de todos os valores observados. Nós estamos trabalhando com todo o conjunto em torno de um valor central, que no caso vai ser a média aritmética simples. Bom, elas indicam se um conjunto é homogêneo, pouca ou nenhuma variabilidade, ou se um conjunto é heterogêneo, muita variabilidade. É um número. Cada medida de dispersão é um número para realizar uma análise do conjunto dos dados, né? No caso, nós vamos trabalhar só com população, não vamos trabalhar com a amostra, uma parte só. Vamos trabalhar com todos os dados, porque esses trabalhos com a amostra, eles são muito específicos, é uma estatística aplicada, e eu particularmente, não acredito que isso possa ter muita atuação no caso do ensino médio de uma forma geral, assim, né? Talvez em algumas disciplinas do técnico é importante você saber a questão do grau de liberdade, é importante você saber trabalhar com a amostra, mas infelizmente para as demonstrações que envolvem um conhecimento matemático chamado cálculo diferencial integral estão muito distantes aqui nesse ponto do curso. Ainda não chegamos nessa parte do curso, né? Então, para demonstrar isso, né, para vocês entenderem os motivos de por que usado na amostra e essas questões do grau de liberdade, nós não temos ferramenta de demonstração ainda, né, para vocês compreenderem por que usamos isso. Então nós vamos focar no caso em todos os dados, em todo o conjunto de dados, né, se vocês quiserem entender assim, a população no caso, tá bom? Então aqui, homogêneo, por exemplo, temos os dados, se a gente dispor eles numa reta numérica, vamos verificar se é homogêneo, ele não tem muita variação, eles não estão distantes. Já no caso de heterogêneo, aí a gente vai ver que tem dados muito distantes, ou os espaçamentos entre eles, né, também são distantes. Mais uma coisa aí sobre medidas de dispersão é que a descrição do conjunto de dados é mais completa quando se considera, além de uma medida de tendência central, que no nosso caso a gente já falou, né? Nós estamos usando a média aritmética simples para o caso aí, do cálculo, tá? Eu vou mostrar depois. Mas se você quiser olhar uma outra medida de tendência central para comparação, em termos de comparação, eu não vejo problema. Mas no cálculo você verifica que na hora de calcular as medidas de dispersão, a gente usa a média aritmética simples. Então aí, além de uma medida de tendência central, uma medida de dispersão, né, ou variação. Porque é comum encontrar-se séries que, apesar de apresentarem a mesma média, são constituídas de maneiras diferentes. Olha que interessante isso aqui. O que mostra que as medidas de tendência central são insuficientes para descrever adequadamente uma série, né? A gente usa essas medidas para analisar alguns comportamentos desses conjuntos, né, de dados. E isso é bom saber disso, sim, tá? Principalmente quando você for realizar pesquisa na estatística. Bom, vamos à primeira aí, que é a mais simples, a amplitude. É a medida de dispersão mais simples de ser compreendida e calculada. Amplitude, né? Para determinar as amplitudes de um conjunto de todos os valores obtidos, né, no caso nós estamos falando de todo o conjunto, de uma mesma variável quantitativa, né, claro, tem que ser, calculamos a diferença entre o maior e o menor valores desse conjunto de dados. Note que a amplitude, né, observe isso aí, amplitude não é um número real no negativo, né, alturas, positivo, quilogramas, positivo, né,
observações, quantos irmãos, positivo. Então isso não faz muito sentido, né? Trabalhar com valor negativo amplitude, né? Você observa que a gente está falando de pesquisa. Ah, professor, por exemplo, se eu tiver lá com, por exemplo, temperaturas negativas, né? Aí nós temos que fazer uma análise diferenciada, ok? Espero que... Eu posso até dar um exemplo mais adiante sobre isso, tá? Bom, desvio padrão é uma das medidas mais úteis da variação de um grupo de dados, tá? No caso, medida de dispersão. A vantagem do desvio padrão sobre a variância, que eu vou conversar mais adiante, é que este permite uma interpretação direta da variação do grupo. No caso, eu estou falando de todo o conjunto de dados, pois o mesmo é expresso na mesma unidade de medida em que estão expressas as variáveis. Eu vou explicar isso, tá? O que é essa mesma unidade de medida? Isso não é muito simples, eu vou tentar explicar aqui, o bom seria na aula presencial, mas nós vamos fazer isso. Agora eu vou apresentar uma fórmula mais tradicional. Fórmula do desvio padrão para dados não agrupados em classes. Gente, eu não estou trabalhando... Na aula 6, eu vou tentar aí enviar o mais breve possível, eu vou falar só de cálculos de medidas de tendência central e de dispersão para os dados agrupados em classes, tá? Para o conjunto de dados agrupados em classes. Aqui nós não vamos trabalhar ainda com os dados agrupados em classes, então por isso, para dados não agrupados em classes, tá? Desvio padrão para os valores. Nós estamos falando de todos os valores. Alguns autores aí usam DP, né? Desvio padrão, mas usamos mais a letra grega sigma para o desvio padrão. Então, como calcular o desvio padrão? É bem simples, ó. Primeiro, nós vamos calcular a média aritmética simples de todo o conjunto de valores. Calculamos a média aritmética simples, aí depois nós calculamos o quadrado da diferença de cada valor do conjunto pela média aritmética simples. Somamos todos esses quadrados e dividimos pela quantidade de valores. Depois disso, extraímos a raiz quadrada. Professor, o que isso quis dizer, então, com o desvio padrão é expresso na mesma unidade de medida que estão expressas as variáveis? Pelo seguinte, ó, se for metro menos metro dá metro, ao quadrado dá metro ao quadrado. Metro ao quadrado mais metro ao quadrado dá metro ao quadrado. Divido por um número, continua metro ao quadrado. Se eu extrair a raiz de quadrado de metro ao quadrado, eu tenho o quê? Metro. A mesma unidade de medida do que foi dada metros, né? Por exemplo, se eu tenho aqui quilograma menos quilograma, ao quadrado, quilograma ao quadrado. Quilograma ao quadrado mais quilograma ao quadrado mais quilograma ao quadrado, né? Vai dar quilograma ao quadrado. Se eu divido por um número, continua quilograma ao quadrado. Se eu extrair a raiz quadrada de quilograma ao quadrado, vai dar o quê? Quilograma. É isso que significa estar na mesma unidade de medida. O que não vai acontecer no próximo, tudo bem? Vamos lá, vamos falar agora da variância. A variância é mais uma medida de dispersão muito utilizada, apesar de ser expressa em unidade de medida diferente do que estão expressas as variáveis do conjunto de dados. Isso porque para o cálculo da variância, né, calculamos a variância elevando o desvio padrão ao quadrado. E podemos dizer que ela é a média aritmética dos desvios quadráticos. Tá? Então, variância é o quadrado do desvio padrão, o cálculo. Né? Esse é o cálculo da variância. Não vou entrar em detalhes sobre a definição, ali, o conceito de variância. Só vou entrar na situação numérica. Tudo bem? Então, o quadrado do desvio padrão. Bom, se você sabe calcular o desvio padrão, a gente vai levar ao quadrado, temos a variância, né, numericamente.
Então, fórmula da variância para dados não agrupados em classe. Continuando, não estou falando de dados agrupados em classe. Estou falando de todo o conjunto de dados dispostos, tá? Se vocês preferirem, da população, no caso, assim, de dados coletados, né? Variância dos valores. Então, alguns autores usam o V maiúsculo para variância, mas é como nós estávamos falando lá, ó, se o desvio padrão a gente usa o sigma, então para variância podemos usar o sigma ao quadrado. Então o que acontece? Por que ela não está na mesma unidade de medida dos valores aqui? Porque ela está ao quadrado. Entendeu? Metro menos metro ao quadrado dá metro ao quadrado. Divido por um número, continua metro ao quadrado. Então é essa a diferença dela para o desvio padrão. Não é que ela é melhor e nem pior. O contexto no caso vai ser aplicado em determinados contextos. Tudo bem? Mesma coisa, só não vou extrair a raiz quadrada, tá? Mesma coisa do desvio padrão, o cálculo. Não vou extrair a raiz quadrada. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Vamos passar para o próximo e último no nosso caso aqui. Não vou falar de outras coisas, tá? Desvio médio absoluto. Opa, absoluto, você já lembra de quê? Módulo, né? Valor absoluto. Vai ter módulo? Vai. Desvio médio absoluto é uma medida de dispersão menos utilizada que a variância e o desvio padrão, apesar de ser expresso na mesma unidade de medida em que estão expressas as variáveis do conjunto de valores, tá? Todo conjunto de valores, estou falando de tudo. Utiliza-se a notação dm para representar o desvio médio absoluto. Eu vou usar dm, tá bom? Eu não vou usar dma, acho que não precisa, vou usar dm aqui. Essa notação. Bom, como calcular isso, né? Fórmula do desvio padrão para dados não agrupados em classes. Estou falando de... A gente está vendo todos os dados, né? Então, depois eu vou explicar melhor esses símbolos aqui, tá? Somatório. Eu vou fazer uma videoaula só falando de somatório e produtório, tá? Desvio médio absoluto. Eu vou calcular novamente a média aritmética e calcular o valor absoluto, ou seja, o módulo da diferença de cada valor pela média aritmética. Aqui, na verdade, nem importa se eu média menos valor, se for o valor menos a média, né, gente? Na verdade, vai dar a mesma coisa. Concordam? Por exemplo, ó, vamos supor que aqui é 3 e aqui é 5. 3 menos 5 dá menos 2. O módulo disso dá 2. Se for 5 menos 3 dá 2. O módulo de 2 dá 2 também, a mesma coisa. Então, se você esquecer a ordem aqui, né, você está salvo. Nas outras lá também, se você esquecer a ordem, você também está salvo. A matemática te ajudou, né? A gente pode demonstrar isso, né? Que módulo de x1 menos x barra é igual ao módulo de x barra menos x1. Nossa, isso é a maravilha da matemática. Podemos demonstrar isso com facilidade. Calcula cada valor absoluto dessa diferença com cada dado de todo o conjunto, né, da população, soma tudo, divide pela quantidade de dados. É bem simples isso. Eu nem vou dar exemplos, né? Muitos aí já fizeram aí todos os exercícios da lista, estão de parabéns nesse período de EAD. Eu vou agradecer muitos alunos aí que estão aí fazendo esse esforço, estudando em casa, que não é fácil. E chegamos ao final dessa aula 4. Vou fazer um vídeo explicando o que é esse sim, o que significa somatório. Vou dar vários exemplos, tá bom? Aqui, ó, novamente aqui, ó, somatório aparecendo, tá? Tem um outro vídeo lá de média geométrica e média harmônica. Também tem somatório, média geométrica, tem o símbolo do produtório. Vou passar assim, vou fazer uma aulinha explicando o que é isso, porque a gente, quando está em sala de aula, é bem mais fácil da gente lembrar de tudo. A gente está fazendo aqui esses vídeos, né? Tá um pouco corrido, a gente tenta fazer o melhor. E sempre pensando em vocês, tá, pessoal? Então, é isso. Fim da aula 4, encerramos aí.
Espero que vocês gostem aí e vamos continuar tirando as dúvidas. Vamos postar lá as dúvidas nos fóruns. Quem criou o grupo, ótimo, tô colaborando. Pode mandar por e-mail. Então é isso aí. Tudo de bom, gente.